Boa noite, graça e paz sobre a sua vida, tudo bem? Como vocês estão, gente? Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, a Luciane Mara. Mara, quero te agradecer, né, pela sua disposição de vir aqui e dividir um pouquinho daquilo que Jesus tem feito na sua vida, de compartilhar um pouquinho da sua caminhada. Quero dizer que é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. No momento, quando você me convidou, eu fiquei muito nervosa. Mas falei, bora lá, vamos lá, né? Vamos falar o que Deus tem feito na nossa vida, né? Amém. Não se preocupa que não é só você. Todo mundo que eu convido fala, ai Simone, me dá um gelo, mas chega aqui, um ambiente acolhedor, gente, eu sou boazinha. Acaba se soltando, compartilhando. Como eu sempre falo, Mara, né? Não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Então aí fica fácil pra gente falar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu quero começar já te perguntando se você veio de uma família cristã, como que foi assim, essa questão desde criança, assim, se você já cresceu com uma base cristã ou se você veio conhecer já a palavra depois. A minha família é católica, meus pais, né? Eu não era cristã, né? E eu me converti com 20, 23, 24 anos. Eu me converti. Eu conhecia Jesus, né? Foi escondido dos meus pais o meu batismo. Meus Sério? Eles não aceitavam. E minha mãe, assim, ela não aceitava muito a nossa... de mudar de religião. Eles eram bem contra. Na verdade, eu falo assim que muitas vezes as pessoas têm até as pessoas em si acabam não conhecendo ou não querendo, ou às vezes até frequentam a igreja, mas não quer perder essa questão, né, com os pais. Mas como que foi para você no decorrer depois? A sua mãe aceitou? Depois ela aceitou, mas ela tinha resistência. Tinha resistência. Uhum. E como que foi o seu encontro com Jesus, Maria? Porque foi bem novinha, né? 23 anos. 23. Então, eu fui uma pessoa que eu fiz muitos encontros com Deus. Fiz reencontro. Mas foi maravilhoso, né? E assim, é um processo, né? Sim. A nossa conversão, é uma caminhada, né? Sim. Hoje, eu falo, a gente vai amadurecendo a cada dia, né? Então hoje, cada dia a gente vai tendo uma experiência com o Senhor. Sim. E conhecendo mais Ele. Mas foi muito maravilhoso. Mas que momento foi assim que você teve mesmo esse encontro? Você estava vivendo algum momento específico na sua vida? Ou você já ia mesmo assim em alguns encontros onde as pessoas te convidavam? Ou você estava passando por algo? Porque eu sempre falo, a gente vai no amor ou na dor? Que momento? Olha, eu sempre busquei muito. Sempre busquei muito... como que eu posso falar pra você? Muitos cultos, eu gostava de culto, eu ia muitos pastores também, em vários congressos. Como que foi assim, a sua primeira assim, experiência? Quem que te convidou, assim, te levou? Olha, foi o Neilton, né, que levou eu e minhas irmãs. Né? Foi nós três fomos batizados no mesmo dia, e ele também, né? Então foi o Neilton que nos levou. Ele participava aqui em Rio Brilhante. Eu era de Dourados. Neilton é o esposo dela, sim, gente. Esposo. Mas que maravilhoso. Então você acabou indo por influência dele. Sim. Uma influência boa, né? Boa. E o primeiro amor é muito maravilhoso, né? O encontro, a gente fica fascinado com as coisas de Deus. Então foi... E eu sempre fui uma pessoa que busquei muito, toda a vida. Né? Desde que você conheceu. Eu conheci, eu me converti, sempre eu busquei. Não medi esforços. Né? Mas fala um pouquinho, quem é a Mara? A Mara é uma filha do meio. Minha mãe falava assim que eu não tinha jeito, né? Um dia eu falei pra minha mãe que eu tenho jeito, que Jesus deu jeito na minha vida. Mas eu era muito ativa. Hoje é TDAH, eu era muito ativa, era muito arteira, né? Então eu dei muito trabalho pra minha mãe em todas as fases da minha vida. Né? Quando era criança, quando era adolescente, tudo né? E assim, a minha mãe, eu vejo assim que eles não acreditavam em mim, né?
Mas por quê? Porque as pessoas olham o que nós fazemos, como nós agimos, né? E eu era muito ativa, eu era muito arteira mesmo, né? Hoje até já se tem, né? Igual você falou, o TDAH tem esse conhecimento, mas antigamente já não tinha isso, era mais difícil, né? Eu nasci com disritmia, então eu dei muito trabalho, né? Muito trabalho para minha mãe, para toda a minha família, né? Sim. Nos estudos, na fase de namoro, né? Então, era uma pessoa, eu era uma improvável. Que Jesus encontrou. Que Jesus encontrou. Por quê? Porque o natural da pessoa é olhar nós e colocar a expectativa dela na gente, né? E eu vejo assim que as pessoas às vezes não dão valor quem você é, porque dentro de nós tem uma essência. Sim. Tem uma essência muito preciosa que Deus colocou. E as pessoas não sabem disso. Elas não enxergam isso, né? Mas Deus enxerga. E nós temos valor. Então... É isso mesmo, não pode chorar, daqui a pouco eu já choro junto, gente, né? E eu falo, assim. Deus, ele colocou algo dentro de cada uma, cada um de nós. E muitos não acreditam, né? E quando as pessoas da família não acreditam, às vezes a gente até não acredita. Sim. Né? Até porque são os mais próximos, né? Sim. E com isso você sofreu com isso no decorrer? Muito. Né? Eu fui assim, não sei discriminada, mas fui, né, julgada, né, por atitudes minhas. E eu era assim, na escola eu era muito dispersa, porque nada me prendia a minha atenção. Sim. Né? Então, mas amém. Graças a Deus que eu encontrei Jesus. Que Jesus, assim, eu falo hoje, Ele mudou a minha vida, tem mudado a minha história, tem me curado por dentro, né? Isso é mais importante. Deus me trouxe um sonho esses dias, que revelou algo muito, muito grave na minha vida. Sim. Mas foi uma cura, né? Eu tinha dificuldade, assim, de ter Deus como pai. Porque meu pai foi uma pessoa difícil, né? Eu lembro que eu falava assim pro meu pai: pai, eu te amo. Ele falava: tá bom. Tá bom, né? E mais assim, eu tive o privilégio de honrar os meus pais até o último dia. Tanto meu pai quanto minha mãe. Eu fui aqui, fiquei com eles até o último dia. Sim. Né? E eles deram o que eles tinham. Sim. Né? E tá tudo bem, né? Não foi o que eles tinham, né? E hoje, assim, eu tô fazendo psicanálise, eu tenho entendido muito dentro das pessoas, né? Porque a gente só dá o que a gente tem. Eu não tenho... Às vezes eu comentava algo assim pra Lavinha, eu falei: a pessoa só dá o que tem. Não tem como eu dar o que eu não tenho, né? Então, assim... Mas... Deus é bom, em todo o tempo. Né? Em todo o tempo Ele é bom, Ele é misericordioso, o amor dEle é incomparável. Né? Então, assim, e Ele nos vê por inteiro. Né? Ele vê essa essência que nós temos e Ele investe. Né? Ele deu o Filho dEle para morrer por nós na cruz. Né? E é importante, assim, né, essa questão que você falou, que não teve essa atenção toda, né, que você queria do seu pai. Você teve dificuldade de reconhecer Deus como pai. Sim. Por não ter o pai terreno, né? Sim. E é muito interessante isso, gente, porque realmente acontece isso. Se você não tem uma referência, né, paterna, terrena, de alguém que você vê, como conhecer esse Deus, né? Esse Deus de amor, esse Deus que cuida. Muita gente às vezes fica nesse impasse, né? Como que eu vou chamar Deus de pai? Né? Eu não tive pai, como eu vou reconhecer Deus como pai? Tem dificuldades, sim. Né? Tem sim. Hoje não, hoje eu tenho um pai,
Um pai que me amou primeiro, que me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu tenho um pai que me ama e o amor dele é incomparável, porque ele me ama do jeito que eu sou. Porque ele me criou, né? Ele me formou. Sim. Né? Eu era uma substância do uniforme, ele me formou lá no ventre da minha mãe. Amém. Né? Então, assim, e graças a Deus, eu digo que a caminhada não é fácil. Sim. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu falo que até aqui o Senhor tem me sustentado. Para a glória dele, para a honra dele, estou aqui. Né? Então eu já passei por 2 cirurgias da coluna, né? Já passei pelos acidentes que a Lavínia teve, já passei por um divórcio, já passei por tudo. Eu falo, na minha vida eu já tive quase todas as áreas, eu já tive problemas financeiros, né? Então assim, tinha hora assim que eu falava, meu Deus. Quando eu mudei para Dourados, né, eu morei aqui 20 anos, quando eu mudei para Dourados, né, porque minha mãe faleceu, agora em outubro, vai fazer 5 anos que minha mãe faleceu e eu mudei em dezembro. Foi muito difícil. Sim. Por quê? Porque aqui em Rio Brilhante a gente tem muitos amigos, as pessoas vão tomar teré na casa do outro. Um vínculo, né? E lá em Dourados não tem isso. Não tem. Então assim, e sinto até hoje, às vezes eu falo com ela, a gente não tem ninguém, mas hoje eu entendo que Deus permitiu essa solitude na minha vida. Eu precisava me encontrar, né? Me encontrar com Ele, né? Porque muitas vezes as distrações, elas impedem de a gente nos encontrar com o Pai. Né? E aí eu estou no ministério que o apóstolo Cristiano, ele nos leva a encontrar com o Pai. Amém. Ele nos leva ao secreto, né? Então, hoje eu tenho uma rotina, né? Todo dia eu vou na igreja fazer turno, adorar o Senhor. Vou lá adorar, eu fico lá cantando para Ele. Uhum. Ele assim, tem um grupo de jovens que moram na igreja e ele incentiva, os jovens têm a obrigação de fazer turno todo dia lá, porque chama a presença, porque nós somos um ambiente. Então o que eu carrego, eu levo para onde eu vou ali, eu transformo o ambiente. Sim. Ou para o lado ruim ou para o lado bom. Né? Então assim, eu tenho buscado essa presença, esse secreto, né? E eu tenho assim me apaixonado por Ele, me apaixonado grandemente por Ele, porque Ele é tudo, Ele é suficiente, Ele é exclusividade minha, sabe? Ele para mim, se eu não tivesse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Então é muito, e como é bom a gente encontrar e conhecer esse Pai. Porque uma coisa que o Senhor falou para mim no começo do ano, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e às vezes nós focamos tanto na pessoa, tanto no problema, e a Bíblia fala que nós temos que buscar primeiro o reino. Primeiro tem que ser o Senhor na nossa vida. Não é o cônjuge, não é primeiro, é Ele, né? Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser a essência da nossa vida. Então, quando a gente acorda, quem que eu tenho que falar primeiro? Ele. Ele tem que ser o primeiro, né? E por muitos anos eu olhei muito para pessoas, sabe? Buscando nas pessoas o que eles não poderiam me dar. Que só Deus. Na verdade, era um reflexo relacionado à sua paternidade terrena, né? Isso. Que você não teve e quando não temos, né, essa paternidade, a gente não tem uma identidade. Não tem uma identidade. Você precisou conhecer Deus. Isso. Para restaurar a sua paternidade. Foi muitos anos, né? Então, assim, a partir do momento que quando eu fui pra lá, assim, eu ficava buscando, olha pra mim, sabe? Assim, e assim, depois que eu me encontrei, eu vejo que é com Ele, né? Então, assim, eu vejo que Ele tem preenchido tudo na minha vida. E é tão interessante você falar, porque você
já caminha com Cristo já tem uns anos, né, Já. Mara? Quantos anos mais ou menos você tem uma ideia, assim, mais ou menos? 30 anos, 30 e poucos anos. E o que você pode, quantos anos você diz que realmente Deus restaurou a sua identidade? Foi esse ano. Esse ano. Pra você ver, né, gente? Às vezes a gente caminha, a gente anda com Deus, a gente tá na igreja, a gente, né, tem fé, mas tem coisas que Deus precisa tratar no nosso coração, né? É restaurar ali a nossa identidade. E enquanto não houver esse entendimento... Porque você pode ir na igreja, você pode buscar, e o que eu vejo, assim, que às vezes você vai, faz campanha, faz tudo, Sim. né? Mas Deus não é a essência, Ele não é. É porque você está buscando o que você precisa. Sim. Sabe? A tua necessidade, você está buscando a necessidade, ou é financeira, ou é uma enfermidade, ou é com os filhos, ou um casamento, aí você está ali buscando aquilo ali, mas você não está buscando Ele como centro. E isso muda tudo, né? Muda tudo. Então, assim, porque muitos eu vejo que eles param no meio do caminho? Por causa disso. Por causa dessa falta de paternidade, né? Então, assim, é Deus, eu e depois os outros. E as outras coisas, né? Então, assim, eu vejo como que é sério isso. É muito sério, eu falo assim. E é importante a gente ter essa identidade e nos reconhecer como filho. Eu lembro, assim, que o Luiz Hermínio, né? Ele falava muito isso, assim, que ele falava assim, Deus me elegeu nele, né? Antes da fundação, então Deus nos elegeu já. Então nós já, só que a gente às vezes tem, que nem eu tive essa dificuldade por causa do meu pai, né? Por essa dureza do coração dele, né? Que ele também teve dificuldade com o pai dele, Sim. né? Então assim, ele não tinha isso, então ele não teve como mudar. Ele era uma pessoa, né? É muito sério isso, você comentando me trouxe a memória que eu ouvi o meu pai dizer eu te amo quando ele sofreu o acidente dele, né? Mas ele não falou pra mim, gente, ele falou pra minha filha. Eu nunca ouvi dele o eu te amo, é essa mesma coisa, né? Mas por quê? Pela questão, igual você disse, ele não recebeu esse afeto, ele ama de outro jeito, né? Seu pai te amava de outro jeito, mas não consegue demonstrar esse afeto e falar, né? E a gente em Cristo poder mudar isso nos nossos filhos é maravilhoso, Verdade. Criar eles de uma maneira diferente. E assim, eu tinha um amor, assim, no começo eu fui muito rebelde, quando eu era solteira, eu fui muito rebelde, né? Mas depois Deus me colocou um amor tão grande para meu pai, tão grande. Você tinha uma revolta, na verdade, contra ele? Ou não? Não chegava a ser uma revolta? Eu não sei se era revolta, assim. Ele era uma pessoa dura, né? Ele era bravo, assim, né? Então... E aí Deus colocou um amor tão grande que eu servi meu pai até o último dia que eu fiz a barba dele, acho que na sexta, e ele faleceu no sábado, né? E assim, eu saía de Rio Grande quase todo final de semana, eu ia pra lá, aí eu cuidava deles, eu fazia barba, cortava cabelo, e meu pai cuidava dele, da minha mãe também, fazia bolo. E quando eu vinha de lá, sabe quando você vem realizada? Sabe, parecia que eu tinha vindo para a missão cumprida. Então, foi assim, né? E meu pai morreu na minha frente, né? Assim, foi bem... Eu vi tudo, né? Eu assisti tudo, né? Então... Mas você ficou tranquila? Fiquei. Fiquei. Só Deus mesmo para capacitar, né? Até os médicos que estavam lá, já me mandei, eles falavam, eu queria estar ali vendo tudo, sabe? Eles achavam que eu ia acontecer alguma coisa, eu fiquei assim, sabe? E daí, mas assim, uma coisa assim que eu acho muito importante para os jovens, honrar o pai e a mãe. É muito sério. É um princípio, né? Para que tudo vá bem na nossa vida, nós precisamos honrar os nossos pais. Mas não fala que nós devemos honrar os nossos pais perfeitos. Isso é uma verdade, né? Nossos pais não são perfeitos e não são do jeito que a gente quer, né? Eu falo, a única coisa que nós não escolhemos na vida é os pais, né? Porque nós escolhemos a nossa profissão, nosso namorado, nosso cônjuge, nós escolhemos isso, nossos amigos, mas os pais não escolhemos. Então, assim, temos que honrar nossos pais, para que tudo vá bem na nossa vida, né? E eu não tive isso, né? Eu desonrei meus pais, né?
mas eu não tinha esse conhecimento. Depois que eu tive, eu até um dia, eu lavei os pés dos meus pais, eu falei pra minha mãe que eu perdoava ela, porque ela falava que eu não tinha jeito, né? Falei, mãe, Jesus deu jeito na minha vida. Aleluia. Deus é bom. E Jesus, ele pega o improvável, né? Aquele que não é. Porque se ele pegar o perfeito não precisa dele, né? E Jesus, ele pega aquele que é improvável, aquele que ninguém acredita. Igual o Luiz Hermínio era uma pessoa que foi drogada, né? Olha o tanto que Deus tem feito na vida dele e outros exemplos que a gente vê, né? Então são pessoas que não são. E ele faz ser, né? Se a gente se render a ele, deixar e dar liberdade para o Espírito Santo nos transformar, ele vai nos transformando de glória em glória. Né? Não é do dia para a noite, né? É um processo. E muitas vezes nós não entendemos o processo, nós queremos pular o processo, né? Porque dói. Curar a ferida dói. Uma vez o Senhor falou assim para mim que a gente tem uma ferida e a gente vai pondo emplasto na ferida, porque é mais fácil, é menos dor. Mas quando Deus vai lá e mexe naquela ferida, né, e nos sara, então isso é maravilhoso. Mas você vai né? Vai ralado lá no hospital, ver se eles vão só passar um remedinho, eles vão lavar. Né, para tirar, né? E é isso que Deus faz com a gente, para trazer a verdadeira cura. Né? Eu vejo assim, Deus quer trazer a essência. A essência que tem dentro de cada um. Né? É algo muito valoroso. Né? E para a gente descobrir quem nós somos, nós precisamos dessa paternidade, dessa identidade, para ser quem a Luciane Mara é para ser, quem a Simone é para ser. Nós precisamos disso. Aleluia. Glória a Deus, gente. Eu já choro. E eu? Você era professora, né, Mara? Sim. Hoje ela aposentou, né, gente? Agora, glória, só dia de glória. Agora ela é vó, tempo integral. Vó da Fiorella. Olha que maravilha. É um presente que Deus deu pra gente. Você tem 2 filhos, né, Mara? 2 filhos. A Lavínia, que é médica, e o Natan, né? O Natan está no primeiro ano do ensino médio. Uma bênção de Deus, um presente de Deus. Eu falo assim, nas minhas gestações, as 2 foram difíceis, né? E uma coisa assim que Deus também tem me curado eu era super protetora dos meus filhos, né? Sabe por quê? Porque as 2 foi difícil. A Lavínia, eu quase ganhei ela no Bocajá, e o Natan foi prematuro, né? Então foi difícil. E aí eu super protegi meus filhos, né? O medo, não sei, de perder, né? Não sei. Então isso é ruim também para os pais, né? Então a gente tem que ter tudo um equilíbrio, né? Com os nossos filhos também. Mas uma coisa assim que Deus me ensinou com o Natan. O Natan é bem parecido comigo, né? E eu falo assim, filho, eu acredito em você. Amém. Não repetir o que você viveu. Isso é maravilhoso. Então, assim, ele também é ativo. Mas eu falo, eu acredito nele. Amém. No que ele carrega. Sim. Nós precisamos acreditar no que nossos filhos carregam. Mesmo que nós estamos olhando. Eles não estão demonstrando e não estão vivendo aquilo. Mas nós precisamos acreditar. Porque eles têm uma essência. Né? Então, assim, é muito sério. Hoje eu vejo, assim, como professora, eu via muito isso. Os alunos, muitos desacreditados pelos pais. Desmotivados já, né? Dentro de casa. Sem autoestima, sem nada. Né? Você, assim, eu lidei com muitos alunos. E muitos alunos eu consegui levar a palavra, sabe? Conseguir ajudar, incentivar. Sim. Eu lembro que teve uma época aqui, quando eu saí, eu fui supervisora 3 anos aqui. E Deus me colocou na sala e eu não queria voltar para a sala. E eu tive que voltar. E eu lembro que eu falava uma frase assim, e eu repetia em todas as salas. Eu posso, eu consigo ser capaz
eu consigo ser melhor hoje, ser capaz de ser melhor hoje do que ontem. Eu repeti essa frase, né? E repete aí pra eu também. consigo ser melhor hoje do que ontem, né? Então eu repeti essa frase. Por quê? Porque eu via que eles não tinham uma... Eles não acreditavam neles mesmos. Não tinham acreditado, sabe? Eles não... Por quê? Porque é o que eu falo, o pai, ele vê a arte, ele vê mas ele não vê a essência que tem dentro. Sim. Né? E por nós vermos isso, a gente julga. Né? O meu olho é um olho clínico, eu julgo a pessoa do jeito que eu vejo. Aquele fulano, o drogado, o B, a gente vai julgando, mas a gente não sabe a essência que ele tem dentro. Né? Então muitos pais amaldiçoam seus filhos. Sim. Com palavras, e é muito sério isso, né? E eu vejo que tudo que a gente passa na nossa infância, na nossa vida, a gente traz para a vida dela. É um reflexo. É um reflexo, né? Então, assim, nesse curso de psicanálise eu tenho aprendido muito isso, né? E é tão sério, por quê? Porque tem gente que não se deixa ser curada. E ele vai morrer daquele jeito por causa de palavras, de situações que os pais falaram lá, né? E ficou a vida inteira dentro do nosso inconsciente. Sim. Né? Então, 90% de coisa está dentro do nosso inconsciente que muitas vezes não lembra. Né? Eu acho que por isso que a Bíblia ela já fala ali, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso. Temos que transformar, porque a gente vem com uma carga Sim. que não é de Deus, não é aquele que Deus tem para nós. E Deus quer que a gente transforme para como a palavra diz, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Sim, é verdade. E aí, muitas vezes é o que fala, há poder na nossa boca de vida e morte, né? Então, e muitos pais, por falta de sabedoria, por falta de tempo, não tem tempo com os filhos, e amaldiçoa os seus filhos. Sim, eu falo por mim, gente, eu também já fui essa mãe aí que não tinha muita paciência, não, é coisa pouca mesmo, e a gente acaba, mesmo que momentaneamente ali, você lança a palavra sobre os seus filhos. Gente, eu já lancei, já pedi perdão, já consertei, mas já lancei também, por falta de o quê? De sabedoria. Né? Você acaba olhando ali para a situação e você já dá um comando, julgando, né? Na verdade não, a gente tem que, tem que profetizar o contrário, né? Você é bagunceiro, você fala, olha, meu filho é uma bênção, ele é organizado. Eu falo. Como é organizado, disciplinado, inteligente. Mesmo que não seja, gente, mas lança a palavra, né? Não vai voltar vazia, não é? Verdade, não vai. A palavra tem poder, né? Mara, queria que você contasse pra nós, assim, um momento específico, assim, que você viu o agir de Deus todinho na sua vida. Embora Deus haja, né, gente, o tempo inteiro, mas sempre tem ali uma história, algo ali específico ali que te tocou muito e que você gostaria de compartilhar. Foi quando a minha filha sofreu um acidente, né, de cavalo. Ela estava em Dourados, nós estava lá, e daí ela veio com o carro. E daí eu fiquei lá com os meus pais. Aí ligaram que ela tinha caído, que ela tinha machucado, eles tinham feito sutura nela. Daí nós viemos pra cá, e aí ela estava assim com o olho bem roxo. Daí eu não sabia da gravidade da situação. Daí a minha irmã, eu mandei a foto pra minha irmã mandou pro cunhado dela que é médico, e ele falou que era tipo olho de guaxinim, que daí a pessoa fica... meu pai teve, né? Aí ele falou que ela tinha que vir urgente pra lá, né? Aí a minha irmã, eu não conseguia a ambulância, e nós conseguimos e fomos pra Dourados. Chegamos lá, ela foi internada, ela quebrou duas costelas, ela teve traumatismo, né? E assim, daí ela tava bem, assim, deformado o rosto. E o médico, daí ficou acho que 2, 3 dias, não lembro direito. Daí o médico, que era o bucomaxilar, ele olhou ela, daí ele pegou e falou assim pra mim, daqui 14 dias você volta pra ver se, né?
Aí eu peguei e mostrei uma foto, porque ela fazia foto de modelo, né? Sim. Eu falei, doutor, ela é essa aqui. E ele falou, não, daqui 7 dias você volta. Porque ela quebrou toda essa parte, assim, aqui assim, tudo ela quebrou. Entortou a boca, o nariz, quebrou tudo, mas quebrou em pedacinho. E ele tava vendo o raio-x dela, Sim. né? E aí o pastor Luiz falou assim, Mara, você unge uma água. Eu peguei uma água, orei e eu declarava a palavra assim, osso, cola no lugar certo. Eu passava nela e aí veio aquela palavra sobre o vale de ossos secos, profetiza, né? E eu falava, osso, cola no lugar certo, né? E aí, daí o médico, depois nós retornamos, ela fez exame, ela não precisou fazer nada, não precisou fazer nenhuma cirurgia. A única coisa que ela fez, porque como fizeram uma sutura, acho que é bem aqui assim, ficou mal feita. Aí a gente foi nesse cunhado da minha irmã. Sim. Não, cunhado não, sobrinho dela. E daí ele passou uma pomada, assim, pra ficar e cicatrizar bem. Então, assim, só que o que eu entendo hoje é que nós temos marcas, durante a nossa trajetória, a gente tem, vou falar cicatrizes, marcas, né? Então, para ela não esquecer do que Deus fez na vida dela, então tem uma cicatriz pequena, né? Então, assim, mas Deus Pequena, diante do milagre. pequena diante do milagre, né? Então, assim, e ela tava fazendo aula de tambor e ela não sabe se o cavalo disparou porque ela caiu e bateu nos tocos de pedra, de pau, assim, tinha uns tocos assim, sabe? Isso era longe da cidade? Não, aqui na bica. Ah, ali na bica. Era tarde. Olha. Então esse foi assim um milagre que eu falo, meu Deus, foi um milagre. Visível mesmo, né? Foi. Glória a Deus. Mara, você falou um pouquinho que você é a terceira, filha do meio, né? Você tem mais duas? Tenho mais duas irmãs. E como que é o seu convívio, assim? Com a minha hoje? irmã? Com É ela. bom. Tranquilo. Graças a Deus. na infância? Então, eu era abençoada na minha casa, né? Sim. A gente brigava muito, assim, mas... Daí eu vim pra cá, a Paula foi pra Jardim, a Cristiane ficou lá com os meus pais, né? Ela que ficou lá em Dourados, né? Mas agora a gente tá bem, graças a Deus. Daí quando meu pai faleceu, deu Faz uns parte atritos, né? Mas agora família, tá tudo gente. bem, né? É família, né? Então, E como que foi para suas irmãs quando você se converteu para elas, assim? Elas aceitaram também ou não? elas se converteram juntas. Elas também? Todas? Todas? Três. Olha, gente. Foi tudo na mesma verdade, época. você falou. Todo mundo junto. É. A família inteira, gente. E aí nós moramos assim na mesma rua. Nós morávamos, né? Morávamos na mesma rua. A Paula, eu e a Cristiane, do mesmo jeito, né? Uma do meio, eu ficava no meio. Mas daí a Paula mudou pra a Guia Lopes agora. Né? Aí tá só você. Só eu e a Cristiane. Isso é uma bênção. Uma bênção. Estar aí pertinho. Mara, com relação assim à sua vida como professora ali, o que você falou que você atuou bastante aqui, né, na cidade. Você ficou quantos anos aqui? Eu fiquei 20 anos aqui. Quase todos como professora. Então, mas eu trabalhei 31 anos, né, como professora. Sim. Bom, eu não gostava muito de ser professora. Sério? Não acredito. Mas eu acho que porque foi algo assim que eu não sabia escolher as coisas pra mim, então foi meio, entendeu? Na verdade, você fez a faculdade. Que minha mãe foi meio, minha mãe me falou, não, eu não queria estudar, porque eu não gostava muito de estudar, né? Daí minha mãe falou, não, você vai estudar. Aí eu fiz magistério, aí eu fiz pedagogia, fiz artes e fiz pós-graduação, né? Mesmo gostando, eu consegui me formar. Concluiu tudo. Concluí. Daí eu comecei a trabalhar em Dourados, depois vim pra cá e fiquei 20 anos aqui, trabalhava na escola Lígia. Olha, gente. Tem alguma experiência assim que você passou? Tem. Experiência, muita experiência. Eu falo assim, lá foi um tempo um pouco difícil também, sabe? Com a Marilene, a diretora. Mas eu vejo assim que é um processo, né? Sim.
Eu falei assim que, até um dia eu falei pra ela assim que ela foi, como que ela foi usada um pouco para moldar eu também, sabe? Então assim, foi algumas experiências um pouco, não muito boas, Sim, né? Mas é aquela coisa, né? Eu falo, né? Nunca é sobre o outro, né? Você vê que Deus usa e colabora, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, é tudo sobre nós, né? Aquilo que Deus quer moldar em nós. Isso, né? Então, assim, eu falo que foi... ela foi uma pessoa difícil, mas eu aprendi muito com ela. Sim. Né? Que ela era muito exigente, assim. E eu era muito, tipo assim, eu sou uma pessoa... que se você fala pra mim, Mara, você coloca esse negócio aqui, eu coloco aqui, eu não sei ir lá, eu não tenho assim, a iniciativa de ir além, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Sim. E assim, tanto a Madeleine como o Neilton, eles falaram, mas por que você não perguntou? Mas por que você não... Eu falei, porque você falou pra mim fazer só, entendeu? Só isso, eu não, a minha mente não vai até mais, Sim. entendeu? E ela não, ela queria, eu falo, não é instigar mais, assim, quer dizer, sei lá, tirar mais potencial. Você se sentia meio que pressionada. Isso, né? Mas foi um tempo bom, assim, eu adquiri muitas amizades, Sim. né? Muitos alunos, assim, que hoje eu vejo aqui, né? Eu tive a oportunidade de enxergar ele com outros olhos, né? Sim. E, assim, não sei se é conselho, mas... falar algo também de Deus para muitos alunos, e eu vejo que tem vários assim que estão congregando, né? Isso é muito gratificante pra gente, né? Sim. E na verdade ali você tem todo uma hora ali de aula, eu falo, né? Você vai criando um vínculo, né? Porque é um ano inteiro dando aula ali. Tem como você não saber a vida, né? Eu era 40 horas o dia inteiro, né? O dia todo. Não é fácil, gente. Eu tiro o chapéu dos professores, porque eu acho que eu não conseguiria dar aula. Mas é cada um no seu chamado, né? Cada um tem a sua facilidade de aula. Sim. Mara, você separou uma palavra para nós, algo que você gostaria de compartilhar? Então, deixa eu ver. Eu separei uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo, em Josué. Deixa eu anotar aqui. Primeiro Josué 1:9, até 1:9, né? Então, assim... Deus tem falado muito comigo, ser forte e corajosa. Amém. Né? Não cesse de falar deste livro, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajosa, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Né? Então eu falo assim, na caminhada com o Senhor nós precisamos ser forte e corajosa. Sem dúvida. Porque muitas vezes dá vontade de desistir. Sim. Quando eu mudei para Adorados, eu tive uma caminhada muito grande aqui, eu participei muito com a Ruth, né, de movimento que a gente fez com a cidade Rio Brilhante, né, então eu participei muito, né, de vários congressos que teve aqui. Você sempre foi bem envolvida aqui, né, Mara? Assim. E aí, quando eu mudei para Adorados, eu falei, nossa Deus, o que eu fiz da minha vida? Corri e não cheguei a lugar nenhum. Sim. Eu cheguei nesse ponto, assim. Tinha dias, assim, que eu não tinha força, né? De algumas situações que estavam acontecendo, tudo. Eu deitava e falava, Deus, eu vou deitar no teu colo. Eu não tinha vontade de orar, não tinha vontade de fazer nada. Eu só deitava no colo de Deus e falava, quero dormir, sabe? E ali ele estava, né? Mesmo eu, assim, me sentindo um nada, né? Mas eu deitava, falava, Deus, eu quero deitar no seu colo, né? Então, assim, foi um tempo difícil, que nem eu falei, essa solitude, mas hoje eu entendo que foi necessário. Sim. E muitas vezes nós não queremos parar. Nós ficamos no automático, querendo buscar em tudo. E Deus ainda te parou, né? Você falou que você teve sua cirurgia. Isso, eu fiz 2 cirurgias da coluna.
Não, ano passado, eu aposentei ano passado, já fez um ano, né? E eu, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu sou muito ágil, né? E aí eu trinquei meu pé. Deram a botinha, eu fiquei revoltada quando a moça falou que eu não podia pôr o pé no chão. Fiquei muito brava. Menina, eu comprei uma cadeira de rodinha pra me andar. Eu não consegui parar. Eu pulava pra lá e pra cá. O que aconteceu? Eu inflamei os 2 pés. Eu inflamei os 2 pés porque eu não parei. Sabe? A partir desse tempo, assim, aí eu me aquietei. Falei, Deus, sabe? E eu até conversei com uma amiga minha, que ela também fez uma cirurgia. Eu falei, Deus, para, gente. Deus precisa parar pra gente escutar Ele. Deu tempo, né? E eu vejo assim que é na calmaria que a gente escuta o Senhor, não é na ansiedade e na agitação, né? Hoje eu fiz um ambiente lá na minha casa. Olha. E ficou muito maravilhoso. Até te convido você para ir lá. E daí eu ponho minha caixa de som lá, que agora eu comprei uma caixa de som e eu fico adorando a Deus. Porque o que eu entendi é, quando a gente ora, a gente agarra as coisas. Mas quando a gente adora, a gente vence batalha. E tem que ter batalhas. Gente, grava aí. Peraí, você olha lá e você fala de novo. Quando a gente ora, a gente agarra coisas. Mas quando a gente adora, a gente vence batalha. Aleluia. Então tem batalha na nossa vida que nós vamos vencer só na adoração. Amém. Então assim, eu tenho adorado todo dia. Eu adoro na igreja 1 hora e adoro à noite em casa. Todo dia 1 hora eu ponho minha caixa de som. A minha cachorra, ela não gosta da minha caixa de som. Porque a minha caixa de som era toda florida, toda iluminada. Aí a hora que eu pego a caixa, ela sai do quarto. Mas eu adoro, sabe? E aí eu, no final de semana, eu fico adorando lá no fundo, ponho minha caixa de som e fico adorando a Deus, né? Por que eu fico adorando? Porque por causa dessa palavra aqui. Eu não vou ler a palavra assim, mas eu vou só falar. Josafá, ele tinha uma guerra, né? Em 2 Crônicas 20, Josafá tinha uma guerra. E quando ele olhou, então Josafá teve medo e se pôs a buscar, apregou o jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar o Senhor. E Josafá, ele pregou um jejum e adorou a Deus. E o que Deus fez? Deus fez os inimigos um lutar contra o outro. Quando Josafá olhou, os inimigos estavam todos destruídos. Ele não precisou fazer nada. Né? Então, a adoração é algo muito poderoso. É algo assim que ela nos traz o governo. Esse dia o apóstolo pregou sobre isso. Isso entrou dentro do meu espírito assim, que ele falou, quem adora governa. Então é algo assim. Anotar aqui, gente. É algo muito poderoso a adoração, né? Porque muda o ambiente. Quando Saul estava com o espírito, né, possuído, o que Davi fazia? Tocava a harpa. Quando Davi tocava a harpa, ele saía de Saul, né? Então assim, é muito poder. Eu vejo assim que até eu estava conversando com a apóstolo essa semana, ele falou que na adoração ela organiza a nossa vida. Então eu vejo assim a organização de Deus na minha vida em algumas áreas. E eu falo por isso que Satanás quer roubar, né? Tanto tempo da gente, né? De adorar, de orar, de estar ali com o Senhor, porque é realmente. Né? Então outra coisa que também eu tenho escutado muito assim Napoleão Hill. Muitos vídeos, eu vou pra academia, eu fico escutando ele fala muito de Deus, fala assim. Então, ele fala muito sobre nós temos que ter o foco e a disciplina. Todo dia. E ter uma disciplina, e propósito, gente, não é fácil. Não é fácil. Então, depois de tudo isso que eu inflamei os pés, então, daí eu comecei, eu vou no turno todo dia. Todo dia eu vou, faço 1 hora de turno e vou pra academia.
todo dia. Daí eu fico escutando, né, essas mensagens que eu acho muito motivacional pra gente, né, que nos incentiva a olhar de outra forma e agir de outra forma, né? Então, isso tem mudado muito mudado muito a Luciane Mara por dentro, né? Eu tô assim, na minha casa, eu tô organizando a minha casa. Antes, assim, eu tava falando com a Lavínia, assim, porque quando eu trabalhava, aquela correria, a gente almoçava correndo, sabe? Aquela vida de professor de 40 horas, que cabeça 1.500 por hora, né? Hoje eu chego, faço almoço, a Lavínia vai, almoça. Então a gente tem, Deus restaurou a mesa na minha casa, né? A comunhão na mesa, sabe? O almoço ali junto, o café da manhã, né? No final de semana quando tá. Então eu vejo essa restauração, né? Que Deus tem feito na mesa, né? Porque a mesa, a intimidade, né? A comunhão, a relacionamento, porque você tá olhando no olho um de cada um e não fala uma coisa, né? Como é importante isso. E hoje, com a correria, né, as famílias não têm esse tempo. Se perdeu, né? Se perdeu isso. Então, assim, hoje eu vejo muito importante, né? Que às vezes às vezes um dos cônjuges não consegue almoçar em casa, ter tempo, né? Mas sempre que possível, fazer esse momento. É maravilhoso. Importante. E ela não para, né, gente? Eu não posso deixar de falar que Deus fez ela avó. Olha, Lavínia, coisa boa. A vovó agora. De manhã é meu momento, à tarde eu ajudo a cuidar da Fiorella. Olha, que bem. E como está sendo para você como vó agora, Mara? Conta aí essa experiência. Eu falo, gente, eu tenho pra mim, não sou vó ainda, né? Calma aí, tá cedo. Mas eu tenho pra mim que vó deve ser uma mãe com açúcar. É bom, né? Nossa, eu tenho curtido bastante, sabe? Né? Porque assim, um amor diferente, né? Por quê? Porque, que nem eu falo, eu não tenho correria, né? Eu tenho tempo, né? Apesar que ela vinha e falou, ai mãe, você vive ocupada, porque ela... Porque tem de uma coisa, de outra coisa pra fazer, né? Eu faço pilates também, então... Hoje você tá curtindo seu tempo, né, Mara? Fazendo... Na verdade, você tá fazendo por você agora, você parou de correr. Parei de correr, hoje eu faço por mim, e por mim. Amém, glória a Deus. E isso que é importante, né? Aquilo que Deus tem construído e restituído, restaurado. Você também falou do seu casamento, Deus restaurou. Quanto tempo você ficou? Conta assim. Fiquei 6 anos divorciada. E aí Deus restituiu. Tá restituindo, né? É um processo, sim. Mas o que você falaria assim para quem divorciou e pensa em voltar, quer restituir? Qual seria o conselho da Mara hoje? Olha, a família é algo muito poderoso que Deus colocou, né? A família é a essência, né? E hoje eu vejo assim, os lares têm sido destruídos. Uma vez eu vi um vídeo que marcou muito, sabe? Uma casa, aí o pai estava aqui, o filho no meio e a mãe estava aqui. Aí o pai saiu com uma pessoa, caiu a parte da casa no filho. A mãe saiu e caiu a outra parte no filho. Então, os filhos que sofrem muito com a separação. Sim. Né? Sofrem demais. Por quê? Porque a base dele é a família. Aí perdeu a base. Daí hoje a gente vê muitos jovens, por causa da separação dos pais, muitos jovens perdidos, né? Porque não tem base. Sim. Não tem essa estrutura para ajudar eles a caminhar. Né? Então, assim, é muito importante, né? Eu falo assim, mas é um processo que tem que ter muita busca em Deus. Sim. Né? Porque sem Deus a gente não consegue. Não consegue. Né? Então, estamos num caminho, né? É um entendimento, né, Mara? Eu falo que é um amadurecimento, de focar realmente no propósito. Né? Eu falo que quando a gente olha muito, se a gente olhar para as razões, cada um tem sua razão. Claro. Né? Eu falo assim, a separação, os dois errou. Né? Então, assim, porque tem os dois, não é? Os dois têm erro. Sim. Né? Um pensou maneiro, sabe? Mas os dois têm essa... Sim, todo mundo tem essa contribuição, né? Porque eu falo assim, eu trabalhava o dia inteiro, né? Então a gente trabalha, a gente pensa no serviço. E eu vejo assim, nós corremos atrás do dinheiro, né?
ai, quero trabalhar, porque eu quero ganhar, porque eu quero isso, quero aquilo. E corre, sabe, e esquece da família, né? Você passava o dia inteiro fora, aí chega, você tá cansado, você não aguenta mais, você em casa, tem que fazer tudo pra fazer, né? Então, assim, é importante a mulher trabalhar assim, mas ela tem que ter esse tempo de qualidade com os filhos, tem que sentar, tem que conversar, tem que ver esse lado, né? Se permitir, né? Sim. Uhum. Porque só correr atrás também. E do marido também, porque você não tem tempo nem, né? Tem que ser parte dos dois. Isso, verdade. Uhum. Mais uma palavra? Que você Tem mais gostaria de outra deixar? palavra. Deixa eu ver. Aí, antes de eu mudar para Dourados, a minha mãe falava assim, ai, Mari, eu quero que você mora aqui. Mari, eu quero que você mora aqui. Né? E assim, eu falava, mãe, eu vou aposentar e vou mudar, né? E no fim, olha, eu aposentei ano passado, sabe? Minha mãe já... Daí aqui a palavra que o Senhor falou para mim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, que está em Provérbios 16, 1, né? Então, a gente faz tantos planos, né? E às vezes nós não consultamos a Deus. É verdade. Né? E lá nós quebramos a cara, né? Porque a nossa vontade, às vezes ela é boa, mas a dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Né? Porque eu olho o que me satisfaz a minha necessidade, né? E ele sabe lá na frente, né? Então, assim, a gente, antes de fazer qualquer plano, nós precisamos consultar o Senhor, né? Em tudo, né? Porque Ele tem tudo de bom para a nossa vida. Ele tem tudo de melhor para nós. Nós é que falhamos, né? Nós falhamos com as nossas escolhas, nós falhamos com a escolha do nosso tempo, né? A gente tem tempo para tudo menos para Deus, né? Então, assim, é nós que erramos. Ele não errou em nada. Se a gente olhar a natureza, tudo é perfeito. Tudo é perfeito, tudo se encaixa, tudo no nosso corpo. Olha a gestação de uma criança. Então, assim, tudo Deus deixou perfeito. Então, nós erramos, nós falhamos, né? Por falta de conhecimento. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E muitas vezes nós não conhecemos tantas coisas e nós erramos, né? É verdade. Glória a Deus. Mara, quero te agradecer por se dispor a compartilhar um pouquinho. Fico muito feliz de ver aquilo que Deus tem feito, né? E aquilo que Ele tem revelado a você. Eu sempre vejo que você posta ali, que você está adorando. Hoje você louva na igreja, né? Louvo. Isso é maravilhoso. E que Deus continue te usando, que Ele te use para toda boa obra dele. Que você continue adorando ao Senhor. E que tudo aquilo que Deus reservou a você nesse tempo, com a sua identidade restaurada, que você flua naquilo que o Senhor tem para você. Amém. E eu vou falar mais uma palavra que o Senhor falou. Pode? Pode. Cadê? Sim. Ontem, quando eu tava pintando a minha casa ontem, aí assim, o Senhor falou muito comigo, eu chorei, lembrando de tudo isso aí, daí Deus só falou assim, ó. Deixa eu anotar, que eu gosto de anotar. Que é Mateus 5:15. Não se acende uma candeira para colocar debaixo do alqueire, mas um velador, e alumie a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Então, muitas vezes, quando nós estamos lá, achando que nós estamos sozinhos, né, Deus está nos preparando, Deus está nos moldando, Deus está nos posicionando, Deus está nos alinhando para que a gente venha glorificar Ele que está no céu. Amém. Te agradeço. Eu também te agradeço, muito feliz de estar aqui, foi um privilégio. Amém. Tá? Obrigada por esse convite, amém. Gente, obrigada por quem se dispôs aí a assistir. Não sei que hora você vai assistir esse podcast, mas que Deus abençoe o seu resto de semana, abençoe os seus dias, que tudo aquilo que você for fazer, que você
consagra ao Senhor. E hoje foi um pouquinho do nosso podcast aqui com a Mara. Sei que 1 hora é pouquinho, né, gente, para contar quantas coisas o Senhor faz, mas que o testemunho dela possa de alguma maneira tocar a sua vida. E até o próximo mês e graça, em nome de Jesus.